Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, em especial as pessoas que estão conosco hoje, Alder Júlio e Agostinho Rosas. Daremos início ao telejornal que apresentará a terceira série dos diálogos com Paulo Freire. No dia 9, demos início falando da contemporaneidade, com Ana Paula e Ricardo Almeida. E no dia 16, da formação profissional, com Ero Ferreira e Danilson Pinto. Nesse momento, apresentaremos a programação de hoje. Teremos entrevista com Paulo Freire, música, poesia, palestra com Agostinho Rosas e Alder Júlio. Além do riquíssimo debate com os telespectadores. Paulo Freire, dia 19 passado, completou 99 anos, e nós não poderíamos deixar de celebrar esse momento, a sua vida, porque Paulo Freire vive, Paulo Freire está em nós, e o que ele tem a nos dizer. Para saber, vamos convidar a repórter Aparecida Melo, que fará essa entrevista. Boa noite, Paulo Freire. É uma honra imensa essa oportunidade de estar aqui com você. Como você se sente com tantas comemorações a seu aniversário no Brasil e no mundo? Boa noite, professora Aparecida, e a todos que estão nos presenteando. Olhe, é sempre emocionante a gente saber que tanta gente quer bem a gente, né? E sabendo que quer bem a gente, quer bem aos outros, quer bem ao mundo, né? E querendo bem ao mundo, quer bem ao planeta, à vida. Então, é muito gratificante para a gente, né, saber que tanta gente ama a gente, né? Porque Paulo Freire não é um só. Veja quantos Paulo Freire estão aqui presentes nesse momento, né? Então, isso é muito bom. E é bom saber que o sentido da vida está viva. Muito obrigado pelas homenagens que vocês fizeram à minha pessoa. Paulo Freire, qual a importância que tem a formação do ser humano para você? Qual tipo de formação é necessária para o crescimento humano e profissional? Olha, isso é uma pergunta, né, que a gente tem que se fazer todo dia, né? Qual é a formação necessária para a humanidade? Nós temos várias experiências, vários modelos de educação. E a gente sabe sempre que a disputa da educação é pela disputa de um projeto de sociedade. Nós defendemos, né, por várias experiências já vividas nesse mundo afora e em épocas diferentes, que a educação sempre foi uma disputa. Por isso, o meu exílio, né, na década de 60, em 1964, justamente por causa de uma proposta de formação libertadora, que nos deixa e nos possibilita construir a vida e refazer a vida e ressignificar. Então, a formação que nos interessa é essa formação que nos respeita, enquanto gente que pensa, que sente e que produz, né? Essa é a formação que nos interessa. Não nos interessa a formação mecanicista ligada a uma economia devastadora de seres humanos. Não sei se me fiz entender. Fez sim, perfeitamente, viu? Bom, por fim, Paulo Freire, o que um educador com tantos títulos de doutorados honoris causa teria a nos dizer no momento atual vivido? Como educador, eu diria que a gente precisa ler mais, estudar mais esse mundo. Nós estamos em um novo século. E o novo século
exige da gente, né, pensar melhor que novo século é esse. Quais as transformações que esse novo século está trazendo que a gente não conseguiu compreendê-las ainda? As transformações no mundo do trabalho, as transformações nas relações culturais, as transformações, né, na relação da saúde, as transformações na relação do ser humano com o meio ambiente, né? Então, são muitas transformações que esse novo século nos traz, que nos obriga, nos coloca nessa necessidade, nessa urgência de compreender que novo século é esse, que transformações de mundo são essas que eu preciso compreender para melhor viver nele, né? Enfim, penso que isso nos traria muito pano para as mangas, né? Para a gente fazer esse debate. Mas, na síntese, seria isso, né? A construção do inédito viável, ela só será possível na rebeldia revolucionária. Ótimo. Bom, professor Paulo Freire, agradecemos sua contribuição, ela nos enriqueceu muito. E agora passo a palavra para a professora Erivalda Torres, que fará a mediação da mesa de diálogo. É com a senhora, professora. Para abrilhantar a festa dos 99 anos de Paulo Freire, que era um amante da cultura e sempre colocou que não é possível fazer a educação dissociada de cultura, eu convido Sivaldo Chaves, de Brejo da Madre Deus, que é cantor, compositor e poeta. Ele tem um programa na Rádio Colinas há 22 anos, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste Pernambucano. Está me ouvindo? Estou Sim. Me ouvindo? Abra sua câmera para vermos você. Está abrindo? Está me vendo? Não. Não? Não. A letra do nome da sua, de Lídia. Dá para ouvir? Está me vendo? Como é que eu faço? Não, a gente está ouvindo, não está lhe vendo. Seria bom lhe ver. Lídia! Espera aí, deixa ele vir. Eu não sei mexer com essas tecnologias, não. Ô, Lídia! Olha aqui a câmera para me ver. Não está me vendo. Como é que faz para me ver? Espera aí. Olha, é fantástico. Espera aí, deixa eu ver. Onde é que... Aí. Aldo. Agora, estamos vendo o artista. Vamos lá. Engraçado que quando se fala de Brejo, quase ninguém conhece, né? Conhece Fazenda Nova, Teatro da Nova Jerusalém, mas Brejo quase ninguém conhece. 268 anos e quase ninguém conhece. Aqui é onde o vento faz a curva. Já ouviu falar? Aí eu fiz uma poesia com a música de uma história de um povo de um tempo atrás que saía lá para o sul para tentar a vida e demorava a dar notícia, porque não existia essa tecnologia que a gente está vendo agora. Até eu não sabia, tá vendo que o presidente chamou a Lídia para me ajudar a aparecer. Aí, para se mandar notícia de lá do sul, para o Cabo do Sul daqui, do Cabo do Norte daqui, era uma mão de obra grande. Ligava-se para a Telecomunicações de Pernambuco, ou seja, TELP, uma vez na vida, contando os segundos, minutos, para poder falar como é que estava lá no sul, como é que estava aqui no norte. Aí eu fiz uma música dizendo assim, começa dizendo assim, ó. Eu disse, quem pisa no chão não suporta o asfalto. Quem olha para o alto esperando a estação do inverno. Quem se banha no rio não inveja um chuveiro. E quem respira esse ar puro teme a poluição.
E quando a saudade bate e ecoa no peito, o mais forte sujeito chega até a chorar. E com saudade de tudo lhe castiga a tristeza, mas com plena certeza para sua terra voltar. Aí começa a ligação do cabo de lá pro cabo de cá, chamado Zé, que diz: pois é, Zé. Alô, amigo Zé, fala pra mim como é que tu tá, como anda a Maria, os meninos vão bem. Fala pra mãe, fim de ano, eu vou lá, vou rever os amigos, tomar banho de rio, sentir a natureza que só aí tem. Aqui na cidade muita poluição, mas o meu ganha-pão é aqui que convém. Ô Zé, fala pra mim que lá no roçado já tem feijão verde pra nós de buiar. Ô Zé, fala pra mim, meu pedaço de chão saiu do lugar. Quero ver quem arranca a dor da saudade que bate no peito, chorando com medo de nunca voltar. Só voltando pra terra que desde criança já me viu chorar. Pois é, Zé. Alô, amigo Zé, a saudade tá batendo e uma lágrima cai. O tempo não passa, não vejo a hora de andar por aí feito um forro. Rapaz, fazer festa no mato, forró pé de serra, viola ponteando no meio do salão. O mais puro ar eu quero respirar, ouvir a sabiá inspirando canção. Ô Zé, faz favor de ir lá em casa dizer pro meu pai que tudo vai bem. Seu filho não mudou, ele da vida apanhou, mas arrumou seus teréns. Diga a ele que quero a felicidade estampada na cara e a saúde no peito de todos por lá. Tô querendo chegar e beijar sua mão. Bença, pai. Deus abençoe. Pois é, Zé. Alô, amigo Zé. Fala pra mim que no brejo choveu, quem casou, separou, quem saiu, quem chegou, diz aí por favor, quem nasceu, quem morreu. Rosinha tá aqui te mandando um abraço, diz que tá com saudade de você e do seu. Tenho que desligar, o meu tempo acabou, depois volto a ligar. Um abraço, adeus. Aí eu continuei dizendo: eu sou desse estado chamado Sertão, eu sou desse país chamado Nordeste, sou do Pajeú, do Cariri, do Agreste, e eu amo essa gente que ama esse chão. Eu sou culinária, sou cultura, sou fé, sou Maria, sou Zé, sou frevo e baião, eu sou seu Gonzaga, eu sou Lampião, que só sertanejo sabe mesmo quem é. Muito bem, Sivaldo. Nós agradecemos, mas daqui a pouquinho ainda tem mais Sivaldo Chaves. Esse artista maravilhoso. Agora, vocês imaginem a gente passar uma tarde ou uma manhã ouvindo Sivaldo. A gente se delicia. É maravilhoso ouvi-lo. Agora daremos início à nossa terceira série de diálogos com Paulo Freire, sobre a formação política. Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. Suas abordagens pedagógicas identicamente expressam política. Nós somos seres políticos, seres dotados de política, de decisões. Além da prática pedagógica e suas influências sobre o ponto de vista de sua pedagogia libertadora. Para enriquecer os nossos conhecimentos, nós trouxemos duas pessoas brilhantes, que sempre acalentam os nossos corações. Agostinho Rosas e o professor Aldi Júlio, que terão 20 minutos de fala cada um. E no final das falas, teremos a interação verbal ou escrita pelo chat de todas as pessoas que estão participando conosco. Então, aproveitamos esse momento para agradecer, dar as boas-vindas a todos que estão conosco neste momento, rico de aprendizagem, né? Para iniciarmos, convidamos Agostinho Rosas, professor doutor adjunto da Universidade de Pernambuco, UPE, dono de um belo currículo, recheado de amorosidade, sensibilidade, coletividade, humildade
e, acima de tudo, afetividade e companheirismo. Esse é o nosso amigo, que é nosso companheiro de Centro Paulo Freire, que está membro do Centro, ex-presidente do Centro Paulo Freire, que sempre está conosco quando nós precisamos, podendo, em boas condições físicas ou não. Mental, ele sempre está, né? Somos todos seus e suas, Agostinho. Obrigado, Arivalda. Boa noite a todas e todos. Parece-me que estar neste contexto nos faz já expressão da ação política que nós estamos conversando. Tanto as poesias do Alder, a escrita apaixonada, séria, profunda, com que o Alder vem dizendo ao mundo que é ser no ser humano, essa boniteza com que nós contraditoriamente vivemos e partilhamos relações, quando a gente junta com a poesia, o Simval e as falas que antecederam a formalidade desse momento, a maneira de cada um e uma dizer: olá, como vai, como é bom estar te vendo, como é bom sofrer e rir juntos, já diz desse lugar que nós ocupamos, dessa singularidade que está no contexto de uma formação política. Eu gostaria de pensar nesse momento como uma conversa de pessoas que teimosamente fincam-se no mundo, dizem ao mundo e compartilham com o mundo suas histórias, suas tramas, mas, acima de tudo, como um ato político. Eu gostaria de pensar esse momento situando um pouco esse olhar que nós podemos adentrar quando estamos discutindo a política. Por que falar de política ou discutir política a partir e com Paulo Freire é falar de uma obra inteira, está no contexto da obra inteira. A expressão política que há nas palavras de Paulo Freire, ao anunciar a sua maneira de estar com o graveto, com a terra, escrevendo ali, desenhando, aprendendo as letras com o seu pai e sua mãe, lá em Jaboatão dos Guararapes, quer dizer, quando ele fala dos cajueiros, quando ele fala das mangueiras, quando ele fala da terra, da água, do vento, quando ele se debruça sobre o mundo e começa a teorizar o mundo, ele o faz como uma expressão política. De tal maneira que eu começaria a especular aqui que o entendimento, talvez, do Paulo Freire com relação a essa dimensão de uma formação política é uma formação em vida, com a vida, na vida. É uma formação de vidas. É uma formação que se faz no momento em que é necessário nos reconhecer como um diferencial na cadeia animal. Nós somos sujeitos no mundo. Nós não apenas estamos nele, mas nós somos singulares numa condição plural. Portanto, enquanto indivíduo, nos constituímos de pessoa, com identidade, com características, com história, culturas, e vamos nos fazendo sujeito de conhecimento. Portanto, essa relação do homem que se apresenta ao mundo, que diz ao mundo, que pensa com o mundo, porque se relaciona com pessoas, é um ato político. É um ato de vislumbrar
a força contraditória da nossa composição humana. Por isso, eu não tenho dúvida, nasci animal e pela educação, com as relações que eu vou inicialmente aprendendo, com as relações que eu vou mais à frente tomando consciência de minha participação e daquelas relações com que não mais apenas vivendo-as, não estando no seu processo da própria aprendizagem, mas agora também as relações que me faz singular e que com elas eu pronuncio a palavra epistêmica, uma palavra que traz dentro de si o movimento dialético das minhas contradições, da minha incompletude. Então, eu diria que essa formação política, pensando aqui com o olhar na trajetória freiriana, é uma maneira de dizer daquilo que pensa, sente conscientemente, constituído por uma rigorosidade metódica com a qual eu vislumbro os sims e os nãos, com que eu vou me afirmando e, ao mesmo tempo, vou me reformulando, é uma trajetória humana. Esse ato político é uma trajetória humana. O ato político, o ato de pensar e aprender politicamente, é uma maneira de dizer ao mundo as posições com que nós vamos formando. É um ato, portanto, de mistura, em que eu vou sendo movimentado e, pelo movimento que eu vou sofrendo, eu mais me constituo de certa humanidade. Eu estou me lembrando aqui do João Francisco, que eu tive a honra de ler muito no final do ano, no início desse ano, o João dizendo do seu conceito de prática. Portanto, política é praxis, é uma prática humana. A política é aquela que nos coloca, eu pensaria aqui com o João, nessa maneira de nós irmos desenhando a nossa cidadania, a nossa participação no mundo. Então, eu vou imaginando que essa formação política é aquela com a qual eu possa olhar o outro com suas também contradições e com o outro pensando e buscando elementos de explicação da ideia com o outro na contradição das ideias ou na rejeição das ideias, mas que seja um ato político de superação. Então, esse me parece um diferencial bastante expressivo do pensamento freiriano, que não é o ato político não pode estar constituído pela rejeição, mas pela maior compreensão daquilo que eu me oponho para poder superar. É um movimento de superação, um movimento que não é a negação pela negação, mas é a busca da teoria com a qual eu possa explicar rigorosamente, metodicamente, os motivos de minha escolha, de minha opção. Então, o processo político é um processo humano, passa pela aprendizagem. O conjunto das minhas aprendizagens, a maneira de estar nessas aprendizagens, a condição com que eu vou, aos poucos, lidando com os acertos e os enganos dessa aprendizagem, vai, de alguma maneira, constituindo a conectividade da minha singularidade como ser de relações. Portanto, a força
da minha singularidade no coletivo e porque, como coletivo, a gente pode fazer as transformações. Sozinho, sem chance. Então, eu fico imaginando esse movimento que nós vamos fazendo no ato mesmo de buscar os elementos com os quais eu reconheça-me como sujeito político, ele vai me apontando para a consciência que eu tomo sobre o movimento contraditório do fazer-se, refazendo-se, ou seja, da criatividade com a qual eu vou dando asas à imaginação, mas eu vou fortalecendo, por conta do conhecimento, o saber constituído e a discussão mesma do saber que eu mais preciso saber para poder atingir esse movimento em torno de uma vocação para ser coletivamente mais. Né? Então, quando eu penso o estado humano de formação, eu estou pensando o estado humano de educação. Eu prefiro pensar a formação como uma conotação da educação. A educação com a qual eu vou mais me humanizando ou mais me afastando do estado da humanização. Então, ou eu mais me torno sujeito, ou eu mais me afasto desse meu sujeito. E mais fico acanhado na condição do objeto, da coisa. Portanto, como poderíamos ver, esse movimento dialético de ir da ação para a ação pensada e da ação pensada, uma nova ação como uma condição mesma da condição que eu exerço no mundo. Então, ora, eu diria que são elementos assim expressivos desse estado político do pensamento freiriano. Eu estou aqui a lembrar-me da Educação com Prática Liberdade. Veja, a Educação com Prática Liberdade é escrita no Chile, mas é uma escrita que tem raízes profundas aqui no Nordeste do Brasil, aqui em Pernambuco, em Recife, mas que ganha sua consistência com as suas palavras, que vai se arrastando. Veja que coisa fantástica, quando Paulo Freire retorna e é entrevistado ainda no aeroporto com relação àqueles 500 anos de descobrimento do Brasil. Lá, na ocasião, Paulo Freire é abordado, não me lembro mais o nome do jornalista lá em São Paulo, mas ele perguntava: professor Paulo Freire, o que o senhor tem a dizer acerca do descobrimento do Brasil? Paulo Freire diz: nada. Não tem nada para dizer. E ele fica indignado, mas como? Você, bastante reconhecido no mundo, com sua obra no entorno da educação, o senhor não tem nada a dizer sobre o descobrimento do Brasil? E Paulo Freire diz: sobre o descobrimento do Brasil, não. Mas se nós formos falar sobre a invasão que o Brasil sofreu, então nós podemos conversar. Quer dizer, isto é uma expressão política, é a maneira de se dizer como sujeito político. Né? A gente via há pouco a manifestação que está no meu ato político como ser de relações, igualmente imbricado na minha condição de sociedade. Portanto, ao dizer-me sujeito político, eu estou me reconhecendo politicamente na sociedade. Então, um projeto que eu vou constituindo na aproximação e distanciamento de outros e outras, que pensando comigo, pensando diferente, se permite estar no mundo nas relações contraditórias para podermos tomar decisões que sejam coletivamente expressivas. Alguns podem se lembrar, pode ser que estejam na ocasião, mas um dos momentos mais bonitos que eu tive o prazer de compartilhar no Centro Paulo Freire
foi com um africano que, numa certa ocasião, ele queria participar do colóquio, aqueles colóquios internacionais que fazemos. E ele fez uma exigência. Ele viria para o Brasil participar desde que tivesse uma mesa de discussão comigo. Ele queria discutir comigo. E por que ele queria discutir comigo? Bom, ele achava que eu era uma pessoa assim, com muitos elementos do pensamento freiriano e que estava assim, convencido de que eu seria uma representação sobre o pensamento freiriano para discutir com ele uma pessoa que assumidamente dizia não acreditar em uma só palavra de Paulo Freire. E ele queria vir para o Brasil para discutir a força do embate teórico. E foi um momento belíssimo. Por que belíssimo? Mostrando como, na diferença, as pessoas não precisam se desconsiderar pessoas. Elas não precisam se coisificar, se desumanizar para poder conviver na diferença. Os pensamentos diferentes, mas como pensamentos de pessoas que aprendem a se respeitar na diferença. Então, são valores éticos, estéticos, que dizem da política, do ato político, do pensamento político. Então, eu vou pensando aqui com uma síntese, bem porque só pouco tempo, né, para que a gente possa refletir melhor, porque aqui é somente um momento de especularmos para provocar a reflexão, mas eu diria, a formação política é uma formação com a qual nós precisamos nos diferenciar das outras maneiras de formação. E o que eu quero dizer com isso? É que se nós nos constituirmos numa perspectiva formativa, portanto educativa, acerca da política situada por uma lógica que venha bastante inserida no contexto filosófico, científico, do pensamento libertador, de uma perspectiva problematizadora, emancipadora, nós não podemos nos deter na mesma leitura que se faz um pensamento autoritário fascista. Então, nós precisamos saber dizer o não com a argumentação, nos diferenciarmos de uma posição outra, aquela que faz frente ao Estado democrático, à condição de libertação humana. Essa é uma condição que me parece ser fundamental, né? E, nesse contexto, eu sou encantado com o movimento político dos movimentos sociais, porque é um movimento ousado, revolucionário, é um movimento de busca permanente da superação das amarras contra o processo de libertação humana. Então, os movimentos sociais, eles fazem um giro profundo de aprofundamento no entorno de suas ideias, de suas afirmações, dos seus valores com os quais dizem de sua presença no mundo. O MST, que eu estive mais próximo, eu tive a honra de ver isso na pele, a força que há do ato político do movimento, quando diz, nós não podemos permanecer com a mesma pronúncia, com as mesmas palavras, forças que nós utilizávamos durante tantos anos, agora, porque houve uma mudança no discurso político dos conservadores que estão banalizando a semântica, que estão banalizando o conceito, a episteme da própria palavra. Então,
a palavra luta, democracia, que a gente não pode deixar de ter atenção a ela, nós precisamos dizer da palavra como um diferencial. Um diferencial que faça frente a esse modo, desculpe, isso é um posicionamento, mais arrogante dos modelos típicos dos autoritários, das ditaduras, do fascismo. Então, o conceito da tolerância na intolerância, né? Esse movimento que parece ser de oposição, de distanciamento, é uma força dialética para poder firmar posições. Então, os movimentos sociais, eles estão dando força, eles estão se abrindo profundamente para essa mudança, né? Hoje, esse movimento que nos afeta a todos, com esse conceito de pandemia, e a gente ouvia na conversa informal da Cida, da Pagélia, esse movimento de dor e de força, de reação, né? É como que nós vamos conseguir superar tantas e tantas e tantas perdas. Eu estou na sala de aula virtual, como muitos estão, e me permita compartilhar a dor também dessa força política de professor remoto. Semana passada, em plena aula, durante o movimento da aula, de repente, uma estudante começa a chorar, e quase como que surtando. E ninguém conseguia entender, porque ninguém estava fisicamente do lado dela. A gente só viu o que a câmera podia nos mostrar. Mas o que estava acontecendo? Aquela criança estava na aula e, ao mesmo tempo, a mãe estava falecendo na casa dela, com Covid. Quer dizer, é algo que é inexplicável, né? É algo inexplicável, uma perda muito grande. E como a gente se restaura dessas perdas, né? Então, ao mesmo tempo, nós vamos ouvindo a boniteza das palavras da Cida, quando ela diz: o que nós precisamos é honrar a vida do outro, né? Esse mesmo sentimento me habitou com as perdas que eu tenho feito, né? Que não sou diferente, estou isolado, mas estou com os meus familiares e estamos perdendo também. Mas o que é interessante para pensar a formação política aqui nesse momento? É que eu tenho posições diferentes. Eu tenho uma posição de ficar acanhado e me acomodar no suporte da minha perda, mas eu posso pensar a perda no processo de mais firmar-me como ser no mundo. Então, eu colocaria aqui esses elementos. 5 minutos mais, tá? Ok. Eu diria, um elemento que me parece importante para pensar essa formação. Somos e reafirmamos seres no mundo. Homens e mulheres no mundo, com o mundo, como ser de relações. Esta compreensão me permite entender que, sendo ser no mundo, somos seres que nos educamos e que é através da educação que nós vamos nos constituindo de valores mais ou menos significativos para uma vida pública, uma vida social, uma vida de relações, uma vida na diferença. Portanto, se eu vou aprendendo a lidar com o outro como diferente, é consequência desse meu movimento dialético de mais ser, de ser mais, como dizia Paulo Freire. A outra questão que me parece importante é de que a formação política pressupõe um profundo ir
para a radicalidade, para a radicalização. Fazer da minha percepção sobre o estado radical um estado do meu movimento de radicalização. Portanto, de ir à profundidade das coisas com um movimento constituído por valores com os quais eu esteja permanentemente pensando, refletindo, sentindo, tomando decisões para agir no coletivo. A terceira coisa que me parece fundamental, além de compreender que, sendo no mundo, sou sujeito no mundo, e que, sendo isto, sujeito no mundo como sujeito de relações, e que, como tal, sou sujeito de cultura e, portanto, de conhecimento, é através desta relação que eu me afirmo politicamente. É com a crítica. Com a crítica com a qual eu me fortaleço na medida que eu reconheço que não há possibilidade de crítica autêntica, uma crítica verdadeira, desprovida do conhecimento também autêntico. E aí, neste caso, o diálogo. Então, o diálogo como uma expressão significativa, com o desejo de ir além, de superar o medo da liberdade, como Eric Fromm chamava, e Paulo Freire traz para dentro, dos descamisados, dessa condição de entender o diferente no sentido. Portanto, eu faria como uma síntese isso. A formação política pressupõe o ser no mundo consciente, singular e plural. Esse ser que está permanentemente em processo de aprendizagem, na sua incompletude. Por isso, eu diria, me parece que a formação política é fundamental para que eu consiga fazer o meu movimento humano profundo e de uma certa transcendência, para me tornar um ser social melhor, um ser mais no mundo. Eu diria isso por hora, Erivaldo. Muito obrigado. Agostinho, nós é que agradecemos. Você sempre nos surpreendendo muito com a sua fala, nos surpreendendo com a sua sabedoria e nos ajudando a refletir. Cada vez que ouvimos você, nós refletimos mais sobre o que pensamos, sobre o que lemos e sobre as nossas relações, como seres de relações que somos. Então, isso para nós é muito importante na sua fala. A importância do diferente, a importância da convivência com o outro ser, com um ser que não é igual a nós, mas que nós precisamos nos relacionar e não criar enormes barreiras, porque é preciso que pensemos que cada ser é único. Quando você fala sempre na questão da pluralidade e da singularidade, isso nos enche de esperança, de pensar que somos singulares, temos as nossas... somos bem peculiares, mas dentro da coletividade, dentro da pluralidade. E isso é espetacular, porque não somos sozinhos no mundo. Estamos aqui para estar junto com o outro. Não sobre o outro, mas com o outro. Então, fantástico, sempre fantástico. Mas ainda temos mais, gente, não acabou, não. Mas, para dar continuidade à nossa fala, veja a posição do nosso artista, porque ele quer cantar mais para a gente, para nos alegrar, Para alegrar a gente antes de
Alder falar. Se ele quiser ficar conosco o tempo todo, ele ainda terá tempo de cantar de novo, né? A gente dá tempo, porque como Paulo Freire diz, como Agostinho falou, como sempre nós dissemos, a cultura, ela é importantíssima na nossa formação. E ainda, como ele coloca, saindo de dentro dele. Então, Sivaldo, nos presenteie novamente. Abrir seu microfone. Eita, a gente nem vai escutar o grito, Lídia. É do ladinho, você bota o dedo aí na tela, aí vai aparecer o microfone do lado de um ladinho, do lado esquerdo, e a câmera do outro lado. Cuidado para não apertar no de desligar. Chame Lídia. Nós não temos como ligar seu microfone, só você. A tecnologia, gente. Abriu. Tá? Tá. É assim mesmo. Normal, né, gente? Normal. Não, é. Claro. Tá ouvindo? Eu disse nos braços dos embaraços e nas mãos de tantos nãos. Vou seguindo o meu compassos firmes no chão, nessa terra que minha terra corrediça, que não perdoa quem erra. E só de pensar dá preguiça. Aí eu continuo com a música que eu fiz, que chama-se Sangue Verde, entre parênteses, clorofila. Falando de uma situação que eu vivi e que a gente vive, que a gente às vezes se perde na vida e não consegue se reencontrar. E a gente tem um sangue verde, sangue da natureza, mas às vezes precisa seguir um sistema que insiste em fazer com que a gente se desencontre. O sistema que a gente vive. Aí eu disse assim: nós temos sangue verde e clorofila, mas andamos na fila do sistema que sempre teima em insistir, sempre no mesmo tema, que é fazer nossas vidas se desencontrar. Nós somos vidas que se perdem fácil, e na vida não é fácil se reencontrar. Se cada encontro sempre exige uma despedida, e novamente outra pedida para se encontrar. Escuta aí, mente. A nossa mente simplesmente mente descaradamente, e quem disser que não mente, mente para si. E quem disser que sabe muito, muito pouco sabe, em vão a boca abre pra falar de mim.
Nós somos vidas que se perde fácil, e na vida não é fácil se reencontrar. Se cada encontro sempre exige uma despedida e novamente outra pedida para se reencontrar. É ou não é, professor? Nós temos sangue verde e clorofila, mas temos que andar na fila desse sistema que sempre teima em insistir, sempre no mesmo tema, que é fazer nossas vidas se desencontrar. A nossa mente simplesmente mente descaradamente. E quem disser que não mente, mente para si. E quem disser que sabe muito, muito pouco sabe. E em vão a boca abre para falar de nós. Viva a poesia! Viva, Sivaldo! Olha, Sivaldo nos encanta, minha gente. É fantástico. São músicas nossas, viu? São coisas autorais. Se vocês não gostarem, desculpa. É o que a gente tem para oferecer. Nós gostamos especialmente por ser autorais, por ser sua, né? Por isso que gostamos tanto. E tanto gostamos de ouvi-lo, como você já sabe, né? Quando nos juntamos em todos os lugares para ouvir você. Porque isso nos encanta valorizar. Evaldo, Oi. Quando você me convidou, eu fiquei tão feliz, tão honrado. Estou aqui. E, além das poesias nossas, tem umas poesias de uns poetas quase desconhecidos, porque o sistema não mostra a poesia, mostra o que dá lucro. E eu não gosto disso. E não me rendo ao sistema. Porque um poeta uma vez disse assim, repara, escuta. O poeta disse do Paraíba, nós duas vidas, dois destinos opostos tão medonhos. Nós tivemos desejos e alguns sonhos, mas que todos morreram prematuros. Por 2 vezes nós tivemos recomeço, mas nenhuma. Nós dois recomeçamos. E é correto que a vida cobra um preço pelas chances que nós desperdiçamos. E lá na frente, por certo, buscaremos os concertos que a gente nunca fez. E será vivido entre os lembrados o começo de amor em 2 passados, rejeitados por nós dois mais de uma vez. Muito bem, Sivaldo. Minha gente, será que dá tempo mais de Sivaldo nos prestigiar mais um minutinho para ele ficar livre, mais uns 4 minutos? Sim. Dá ou não? O que é que vocês acham? Querem? Então, eu não posso dizer nada, né? Que eu sou suspeito. Eu não posso votar, não. Olha, todo mundo, para a gente poder liberar, se você quiser ficar conosco até o final, será um prazer imenso estar com a gente. Então, vai lá, Sivaldo, solta aí uma das suas pérolas mais. Aí eu vou dizer que um poeta uma vez disse, esse meu coração só pensa nela, apesar de bater no meu reduto. 120 pancadas por minuto, são as 20 por mim e 100 por ela. Mas a mão não se rasga com a mão, porque se vontade rasgasse ingratidão, eu só tinha deixado a pedaceira, retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Aí eu fiz uma música que ela ganhou o festival da TV Asa Branca, do Vem Cantar Forró, de 2018, foi o primeiro que houve. O nome da música é Adolescente. Repare que coisa bonita, né? Eu disse, imagine um cheiro bem cheiro num cangote bem cheiroso. É bom demais. Imagine um gostoso. Imagina esquecer do passado e um lembrar do presente. Imagina um amor bem decente, um choquezinho engraçado. Eu quero
quero um amor decente só pra gente, esse amor que a gente sente, só eu e você. E um amor que não se cobra, que nem falta sobra, amor na medida certa pra gente viver. Eu quero um amor decente só pra gente, esse amor que a gente sente, só eu e você. E um amor que não se cobra, que nem falta e sobra, amor na medida certa pra gente viver. Me jogo sem ter medo, sem segredo, com você eu vou. No passo do compasso desse shot que fala de amor. Não quero ir nem por seu ciúme vão. No silêncio escuto a voz do coração que me manda mergulhar nesse amor da gente. E um amor decente, feito o forró dançante que a gente faz. Um forró dançante e um forró dançante, feito o nosso amor decente, gostoso demais. E um amor decente, feito o forró dançante que a gente faz. Um forró dançante e um forró dançante, feito o nosso amor decente, gostoso demais. Quem diz o que quer na hora, sempre escuta o que não quer. E quem desvaloriza sua mulher não sabe o que tem lá fora. Porque depois que o amor vai-se embora, fica difícil voltar. É que um segundo faz mudar. Quem um segundo atrás era doido por você, pois quem diz que a distância faz esquecer, esquece é que a saudade vai lembrar. Ai, Sivaldo. Olha, minha gente, em outro momento a gente vai contar as histórias de Sivaldo. Então, Sivaldo, nós, do Centro Paulo Freire, toda a diretoria do centro, em nome de todos os diretores, em meu nome, em nome de todos os associados, dos participantes deste momento, nós agradecemos muito a você por nos prestigiar com essas canções e poesias. Muito obrigada mesmo, viu? Então, para dar... Obrigado. Obrigado, querida. Obrigado a todos vocês. A gente tem muita coisa para mostrar. E através de um canal desse aqui a gente pode mostrar, né? E eu sou bom de poesia, mas de tecnologia eu sou péssimo. Foi ele que me ajudou a estar aqui com você. Professor, beijo vocês todos. Beijo para você também. Viva a poesia! Viva a poesia! Agora... Eu vou ficar por aqui, olha. Fique, ótimo, que maravilha. Quem sabe, se você ficar no final, você ainda nos alegra. Agora é a vez... Só chamar, né? Agora é a vez de nosso querido professor Alder Júlio, que muito nos orgulha. O professor está ali gostando, estou vendo a cara dele. Muito nos orgulha quando foi fazer seu doutorado em Paris. Época difícil para se conseguir esse título, mas encheu de orgulho a nossa cidade de Caruaru. É um amante dos movimentos sociais e sua trajetória nos inspira a nunca desistir da luta e a seguir em frente, dono de uma sabedoria e humildade que lhe é peculiar. Então, convidamos agora o nosso querido professor Alder Júlio. Está fechado, Alder, seu microfone. Acho que sua filha tem que abrir, nós esperamos. Alô? Alô, estamos lhe ouvindo maravilhosamente. Tá bem. Então, meus cumprimentos à professora Edivalda, em quem tenho presentes as demais dirigentes do Centro Paulo Freire, os demais dirigentes do Centro Paulo Freire, as associadas, os associados, as pessoas que nos acompanham nessa bela sessão em homenagem a Paulo Freire, exatamente no mês em que ele completa 99 anos, e, portanto, inaugurando as festividades pelo seu centenário.
Cumprimento o professor Agostinho, querido. Nas suas palavras, a gente sente a amorosidade freiriana, a gente sente também o peso de a leveza, melhor dizendo, de sua criatividade, tema sobre o qual ele se dedicou na sua tese, inclusive, e hoje nos brinda com essas palavras cheias de sabedoria freiriana, fazendo-me também relembrar do seu pai, Paulo Rosas, de sua mãe, argentina, e de tantas pessoas também queridas que aí se encontram e aqui eu saúdo. Eu gostaria de solicitar à professora Ivalda que, ao faltarem 5 minutos antes do encerramento, me dê um toque sonoro para organizar melhor as ideias e, principalmente, para escutar tanta gente boa, porque aqui eu me sinto participante de um círculo de cultura freiriana. E é importante escutar muito. Meus ouvidos estão muito bem postos para escutar também essa partilha da sabedoria que vem das pessoas que aí se encontram. De passagem, eu lembraria o professor Zé Luiz, a professora Tagélia, a professora Inês, Naide, que nos escuta também com muita alegria para mim, Roseana, e as outras pessoas, Aparecida, e as outras cujos nomes agora me escapam, e pelo que peço desculpa. Com relação à minha tarefa honrosa, e por isso agradeço muito pelo convite, se trata de ver, dentro do tema proposto, a formação política em Paulo Freire, destacando 2 pontos: a escrita, a leitura, melhor dizendo, a leitura e a escrita de mundo. A formação política em Paulo Freire, escrita e reescrita do mundo. É um pouco esse mote que eu lanço nesse ciclo de cultura de que estamos participando, na minha visão, neste momento aqui. Então, em política, já me sinto muito agraciado com a introdução feita pelo professor Agostinho Rosas, nesse sentido de entender essa complexidade e amplitude com que Paulo Freire nos brinda no seu mergulho sobre a política. E nele também, me baseando, a gente entende, através de Paulo Freire, e em quem também ele se inspira, para além dele, claro, a gente observa que a política trata do poder, e esse poder não pode ser resumido apenas à relação com o Estado. É claro que, desde séculos, o Estado vem sendo a figura principal nessa mediação entre os políticos, os seres políticos e o próprio Estado, né? e o próprio mercado ou as sociedades de dominação. No entanto, sem negar isso, pelo contrário, hoje também atento às relações entre Estado e sociedade, a gente hoje entende necessário que reavivar uma outra dimensão da política, que não é oposta a essa, mas é complementar, e para os tempos de hoje, talvez tenha um caráter mais subversivo, tem um caráter mais transformador. Por isso, também freiriano nessa dimensão. Trata-se da política do cotidiano, trata-se da política das micro-relações, nas quais estão imersas as macro-relações. A própria relação sociedade-Estado se faz também presente nas micro-relações, nas relações do dia a dia, no exercício do poder, por exemplo, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente universitário, no ambiente da roça, no ambiente sindical, dos movimentos populares, nas forças partidárias e por aí segue. Então, essa micropolítica é muito importante, tem um caráter revolucionário muito grande. Trata-se aqui de não separar a relação Estado-sociedade com a relação das micro-relações, porque essas micro-relações trazem sementes vivas e vivificantes desse traço de nossa relação com o próprio Estado. Então, um primeiro lembrete em relação à política
entendendo da necessidade e urgência dessa complementaridade entre a gente ver, de um lado, a relação da sociedade com o Estado, no caso, o Estado capitalista, mas também as relações, as micro-relações, que nos dizem respeito no dia a dia do nosso trabalho, no dia a dia de nossa ação, lá onde quer que a gente esteja. Primeira advertência. Depois, entender que, nessa concepção de política freiriana, de entender a política para além das relações sociedade-Estado, a gente também mergulhar no poder transformador das micropolíticas ou das micro-relações, a gente observa dois traços importantes que isso nos permite exercitar. O primeiro traço, como ele dizia, é a leitura de mundo. É a leitura de mundo. É a necessidade de que os sujeitos que exercitam esse tipo de política estão buscando o tempo todo estar ligados ao que anda acontecendo em âmbito local, em âmbito regional, em âmbito nacional, em âmbito internacional e no mundo, globalmente. Então, é importante ver essa relação constantemente. Ao mesmo tempo, essa leitura de mundo nos faz mergulhar também na necessidade do desenvolvimento constante e incessante da capacidade crítica, de nossa capacidade perceptiva, de ver, de olhar, de sentir, de ouvir, enfim, de perceber melhor a realidade. E isso só fazemos quando entendemos essa realidade sempre em movimento. E nós também, como sujeitos cognoscentes dessa realidade, nos pomos em movimento para melhor conhecê-la. Não se trata, portanto, de se fazer uma análise de realidade a modo de uma fotografia. Isso é útil, mas não basta. É importante entender a realidade como um filme. A realidade está se movendo. O professor Agostinho falou muito no movimento. Esse movimento de que é revestida a realidade social de que nos ocupamos, é importante a gente exercitar no dia a dia. Nós, sujeitos cognoscentes e, ao mesmo tempo, cidadãos, cidadãs, preocupados e comprometidos com a transformação dessa realidade. Então, a leitura de mundo significa o desenvolvimento também das classes populares, sujeitos interessados na transformação, porque as classes dominantes nenhum interesse podem ter nessa direção, a não ser para piorar, mas não no sentido dos interesses das classes populares, dos de baixo. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda essa leitura como um movimento constante de perceber os fios dessa realidade, as tramas dessa mesma realidade. E aí a gente observa a necessidade de observância de alguns princípios que nos são muito úteis nessa direção, entre os quais o próprio professor Agostinho já falou, essa conectividade, essa certeza de que tudo está ligado a tudo. E a gente não pode nunca se desligar. Aquilo que acontece em Brejo da Madre de Deus, vai lá, Simvaldo, conheço muito bem Brejo da Madre de Deus, nesse agreste setentrional de Pernambuco. E do que acontece em âmbito estadual, em âmbito regional, em âmbito nacional, latino-americano e mundial. Então, é ver esses fatos como eles se dão de maneira interconectada, sempre. Quanto melhor a gente percebe isso, mais a gente se sente empoderado dos instrumentos capazes de nos ajudar a perseguir esse horizonte freiriano, essas categorias freirianas tão bem trabalhadas por ele, não somente nos livros, mas também nas entrevistas, mas também, sobretudo, na sua vida, no seu viver, na sua convivência. Esse utópico, essa utopia que a gente vai perseguindo sempre, esse inédito viável, do qual tanto ele falou em várias ocasiões. Então, o primeiro ponto, o primeiro princípio que nos ajuda é essa necessidade de ligar os fatos, ligar os acontecimentos sempre, sempre. Para isso é preciso estar sempre atentos, olhando a realidade, percebendo, acompanhando o que se passa. Faço um parênteses para dizer a este respeito, como é importante, por exemplo, que os debates tivessem, e não tem, infelizmente ainda não, a oportunidade
de conhecer o que anda se passando no mundo, no Brasil, no Nordeste, a partir de outras fontes, que não as fontes da mídia comercial, por exemplo. Há uma diferença brutal, brutal, entre o que se passa nessas fontes alternativas de informação. Por exemplo, vou me ligar a um apenas, mas são vários, e eu acompanho também. Acompanho o 247, por exemplo. Quando eu acompanho de manhãzinha o 247, e me lembro também de acompanhar Globo News, ou Band News, ou CNN, que eu também acompanho, aí fico assim muito tocado em saber como a grande mídia mais esconde do que mostra os verdadeiros interesses das classes populares. E me toca e me dói muito saber que as classes populares, as principais interessadas, dificilmente têm esse acesso que alguns dessas mesmas classes populares têm tido. Então, é muito difícil a gente avançar na leitura de mundo, na criticidade, sem que a gente tenha fontes alternativas a esse modo de produção capitalista. Muito difícil. Então, eu me falei até aqui na parte da leitura de mundo. É uma leitura crítica continuada do que anda se passando na realidade. É uma análise objetiva da situação, da realidade também objetiva. E disso não dão conta, por exemplo, os canais oficiosos, oficiais, não dão conta. É preciso que a gente entenda. Não quero dizer com isso que eu vá desligar. Não, eu mesmo não desligo. Eu vejo, fico mudando de canal. Band News, a Globo News, a própria CNN, toco, mas sem esquecer o mais importante, que é acompanhar a mídia alternativa, que hoje está também muito focada na via da internet, por exemplo. Então, um ponto é esse. Outro ponto é entender que essa realidade, sendo histórica, é mutável. As coisas não vão ficar assim sempre. Então, as coisas vão mudando, mas não mudam espontaneamente. Mudam a partir dos sujeitos que tratem de unir as suas forças, lendo bem essa realidade e transformá-la de acordo com o horizonte perseguido, que é o horizonte de uma sociedade alternativa a essa barbárie capitalista ou a todo tipo de sociedade de classes. Então, a parte da leitura. Essa leitura é fundamental na formação política freiriana. Mas não basta só a leitura, que ela seja muito bem realizada, ela seja muito bem instrumentada do ponto de vista da conectividade, do entendimento de que ela se faz aos trancos e barrancos, se faz dentro das contradições, portanto, dialeticamente. Ela é mutável, ela é histórica, ela é movimento, mas também importa não apenas da compreensão disso aí. Uma boa compreensão, que é fundamental, mas não basta. É importante o compromisso com a reescrita de mundo. A reescrita, não basta a leitura. A leitura é o primeiro passo a ser conectado, a impulsionar o momento seguinte, interligado também, que é o da reescrita de mundo. E para essa reescrita do mundo, rapidamente, nessa provocação que eu estou fazendo para esse círculo de cultura, iniciado pelo professor Agostinho, e depois será continuado também por outras vozes magníficas, e às quais estou atento, é preciso entender que essa reescrita de mundo se faz a partir dessa leitura de mundo inicial, mas a partir também de outros procedimentos, de que nos dão exemplo, por exemplo, os movimentos sociais populares. Eu não estou dizendo que são os únicos, não, mas são as principais forças revestidas desses instrumentos de transformação de sociedade, os movimentos sociais populares. A gente também acrescenta o movimento sindical, acrescenta movimentos eclesiais, acrescenta outros, o movimento estudantil, por exemplo, mas os movimentos sociais populares são a força principal, porque desde há muito tempo se tem mostrado como aquela força que carrega uma responsabilidade maior, um entusiasmo maior e as ferramentas melhores de transformação de sociedade. Todas as grandes transformações ditas 5 minutos, Aldo. Obrigado, que nós conhecemos, passaram pelo protagonismo principal dos movimentos sociais. Não estão sozinhos, se juntam a outras forças, as organizações sociais de base. Então, se juntam a cooperativas, a associações, se juntam a coletivos feministas e outros mais.
mas certamente esse movimento popular ele vai aglutinando essa força maior nessa direção. Mas de que modo isso é feito? Bom, tem sido feito a partir de 3 instrumentos básicos, e nisso está também o processo formativo. Um é o processo organizativo, é o saber organizar em bases alternativas e a partir de círculos de cultura, como estamos aqui, por exemplo, a partir de núcleos formativos e organizativos, a partir de células, não importam os nomes. O importante é fazer essa experiência de entender que haja células na sociedade que estejam o tempo todo, de forma autônoma, a refletir essa sociedade em seus desafios e buscar encontrar instrumentos e meios de enfrentá-los exitosamente. E são círculos, são núcleos, são comunidades, não importam os nomes, que se reúnem constantemente, de maneira periódica, e não estão sozinhos, isolados, estão interconectados com outros círculos, com outros núcleos, com outras comunidades, e aí tiram também delegados, é o princípio da delegação, que não é a mesma coisa de representante. Trata-se daquelas pessoas que são investidas da responsabilidade de saírem a partilhar com outros círculos e com outras instâncias aquilo que foi deliberado pela base nesse núcleo, tendo todos como protagonistas e não algumas pessoas ou um grupo. Daí a importância, ainda do lado organizativo, a importância da alternância, nunca deixar por muito tempo que as mesmas pessoas estejam a coordenar, mas haja uma constante alternância daqueles e daquelas que se investem de coordenação num período, passado o período, voltam para as bases, e quem é da base vem continuar a coordenação. Aí eu faço um parênteses para lembrar, uma autocrítica que eu faço, pelo menos de minha parte, a geração a que pertenço dava muita importância à formação de quadros. E eu não digo que isso seja desnecessário, não é. Aí eu cobro hoje, e aí está a minha autocrítica, entender que as coisas só caminham quando a gente tem a garantia da formação, não somente para os quadros, mas também para as bases. Porque eu sou um quadro de algum movimento ou de algum partido, eu, certamente, por melhor que seja a minha intenção, eu vou ter a tendência de manipular, de certa maneira, a base. Agora, se a base é formada tanto quanto eu, é impossível. É impossível manipular essa base, que ela sabe o que é coordenação, ela sabe o que é direção. Então, o princípio da alternância me parece revolucionário. Quanto à formação, 2 minutos que eu tenho, eu diria, não é preciso dizer tudo agora, não tenho essa pretensão, porque a gente está em ciclo, a gente vai se completando. Mas, nessa parte de formação, eu acentuaria a importância da formação histórica, da memória histórica, a memória histórica dos oprimidos, desde como a humanidade veio a enfrentar dificuldades e desafios, como esses sujeitos enfrentaram esses desafios, ora vencendo-os, ora sendo derrotados, mas tirando lições também das derrotas e dos revessos, mas, ao mesmo tempo, também conhecendo a exemplaridade de figuras que se destacaram nessa luta, não para torná-los heróis, entre aspas, ou pais da pátria, não nessa direção, mas no sentido de entender que são pessoas, são classes, mulheres e homens, que tiveram uma imersão muito forte nessa realidade e cuja vida tem muito a nos ensinar. Daí a importância no processo formativo, sobretudo nos movimentos populares, de a gente trabalhar biografias também, biografias daquelas figuras de referência. Eu não tenho tempo de desenvolver sobre isso, mas é importante refrescar sempre a memória histórica, porque o passado tem muito a dizer ao futuro, como lembrava o Eduardo Galeano. Então, eu gostaria de ficar por aqui, dizendo que formação política em Paulo Freire passa por muitas coisas, entre as quais a leitura de mundo e a reescrita do próprio mundo. Eu desejo agora ouvi-las e ouvi-los nesse debate que a gente vai continuar tendo. Alder, você, como sempre, nos encantando com a sua brilhante e humilde fala, né? Você fala aí do movimento social e a gente que
que faz parte do Fórum da Educação de Jovens e Adultos e de outros movimentos do Centro Paulo Freire, a gente vê essa importância do micro, que você fala, a micro-relação ou a micropolítica, né, para a gente poder estar, né, interconectado com o outro e com o mundo. Quando você nos fala dessa reescrita do mundo, né, essa reescrita da palavra, aí eu vou me lembrando sempre também de Agostinho, que todas as vezes nas falas dele, quando estamos juntos, ele diz, minha gente, escreva, vamos escrever, vamos reescrever, e você agora nos completa com isso e nos contempla. Então, é fantástico, né, poder ouvi-lo, mas para também abrilhantar a nossa noite de hoje, eu convido agora o poeta, também professor, Rafael Bezerra, que vai nos presentear com uma poesia que ele criou. Rafael, cadê você? Enquanto o Rafael abre o microfone dele, nós vamos aqui falando, quem quiser, se inscreva, por gentileza, quem quiser falar, se inscreva no chat, que eu vou acompanhar, e nós faremos blocos de 4 perguntas. Aí a gente vai, ou perguntas ou interações, Alde e Agostinho vão interagindo conosco. Então, Aparecida se inscreveu, por gentileza. Sim, vamos também determinar o tempo de fala para poder darmos oportunidade a todos. Cada pessoa terá 2 minutos para suas colocações. Então, professora Erivalda, é mais uma saudação e um manifesto da minha satisfação em estar aqui presente com o professor Alder, né, que traz aí a categoria do biopoder, que se nós adentrarmos nos estudos de Michel Foucault, ele vai nos esclarecer muito bem como isso acontece, e também o professor Agostinho, quando ele fala da dimensão da formação humana, né, e como que a política está implicada nas nossas relações sociais, políticas, culturais, econômicas e também na dimensão emocional. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos e registro a minha satisfação. Quem mais deseja? Aparecida. Agora é o momento das falas. Aí, temos uma fala. Enquanto outra pessoa vai se inscrevendo aí, ou quer falar, né? A gente vai dizendo aqui. Aparecida faz como poesia, a formação de base é assim fundamental, resgatar a memória pelo processo não formal, assim fica na história a vida transcendental. Então, a gente tem aqui várias colocações, né? Excelente, parabenizando o professor Aldo e o professor Agostinho Rosas. Aí, aqui, fabulosa conectividade entre Agostinho Rosas e Aldo Júlio, no debate sobre formação política. Rosalina coloca parabenizando aos dois, né? Aí, aqui, outra parte de poesia. A leitura do mundo precisa ser de formação para a consciência crítica de todo cidadão, com teoria prática, faz a diferenciação. Nossa poeta, diretora pedagógica, né? Aí, outra saudação aqui, tive a oportunidade de trabalhar com esse ser especial, né? Alder, uma das pessoas mais lindas que conheci, principalmente da defesa de Paulo Freire, Cida Cruz. Então, ela coloca isso aí, né?
também ainda ela coloca que você, Alder, é um exemplo de vida, um exemplo que o encontro da teoria e da prática é possível. Então, também está colocada aqui que exposição autêntica, que humildade pedagógica formidável, e assim vai. Nós temos muitas aqui colocações, sem contar com a parabenização para Sivaldo, né, que muitos colocaram aqui, né, muita coisa. Deixe-me ver que aqui tem outras coisas também para o professor, né, aqui ela faz para o professor Agostinho. A força dialética nos posiciona. A vida se fortalece com amor e alegria. A travessia favorece o poder da companhia. A comunhão enobrece o diálogo e a essência. Então, minha gente, aqui destaco a riqueza deste dia, a nossa participação, pois Paulo Freire irradia no campo da educação com muita sabedoria, né? Aí aqui Fernando Alencar diz assim para Agostinho, né, que foi da fala dele, né? Paulo Freire entendia a educação como uma política de emancipação e acreditava na sua importância para a democratização da sociedade brasileira. O professor Agostinho destaca, então, o saber no processo formativo que emana todo ser. E neste ato coletivo, isso é verdade do crer. Então, a gente vai tendo aí as falas das pessoas, né? E uma sobre a vida, que quando a gente só sabe o valor da vida, quando a gente chega perto para perdê-la, aí a gente sabe realmente o valor da vida. E eu ainda estou sentindo isso, né? A vida se faz presente no instante em que a gente vive a humana condição de ser um sujeito decente, a partir da formação de uma semente. Então, aí, minha gente, foram os comentários do chat sobre ao nosso dia de hoje, né, as nossas questões. Então, vou abrir agora para Agostinho e para Aldo, mediante todos esses comentários, e quem quiser ainda pronunciar em voz, abrindo o microfone, por favor, coloque aqui no chat, e quando eles dois falarem, nós poderemos abrir um novo bloco. Quem inicia, Alder? O Agostinho? Alder? Então, vai, Alder, vai lá. Pois bem, eu agradeço pelos comentários, muito generosos, como sempre. E gostaria de dizer da importância que Freire, que está a circular pelo universo, sempre incitando, sempre acendendo centelhas de utopia para nós, isso a gente sente também por aqui, juntamente com outras e outros, Astrogilda, João Francisco, Paulo Rosas, e tantos Tedesco, e tantos que nos precedem lá, estão na mesma torcida e somando força de transformação para nós. Então, eu gostaria, nessa intervenção, de agradecer pelos comentários generosos e, ao mesmo tempo, relembrar algumas evidências. Relembrar que, no processo formativo, e me é muito caro o espaço escolar, no qual eu permaneci quase um quarto de século, só tenho a agradecer, nenhuma queixa a fazer, mas quando se trata dessa política na perspectiva freiriana e nessa formação política freiriana, a gente sabe que o lugar mais adequado, o lugar mais propício, na verdade, se constrói também com a escola, mas principalmente fora da escola, nos termos dos movimentos sociais populares, com compromisso de transformação do mundo. E eu falava há pouco tempo de uma imagem que vem sempre à minha mente. É uma imagem de um jornal, não sei qual era o canal,
mas era Boris Casoy quem apresentava, e ele ficava furioso quando viu tremular lá na Palestina uma bandeira do MST ao lado de Arafat. Ele ficava raivoso. Por quê? O que é que tem a ver o MST com a Palestina? Não é terra, não é a questão da reforma agrária. Por quê? Ele não entendia, ou não queria entender, que um movimento alternativo ele não se ocupa somente da sua bandeira específica, ele se preocupa com a construção de uma sociedade alternativa a esse modo de produção capitalista, ao modo de produção, ao modo de consumo e ao modo de gestão societal. Então, cada vez que a gente está reunindo, a gente está buscando, plantando sementes que resistam a esse sistema na perspectiva de um horizonte freiriano de sociedade. Vamos pensar. Eu fico muito grato, né, pelo lugar que estamos agora, esse lugar que é coletivo, né? Esse lugar que nós podemos pensar juntos, valorizando o olhar de cada um. Né? Eu quero agradecer imensamente as palavras de cada um e uma, as preocupações de cada um e uma. E eu estou convencido, assim como o Alder tem dito, e eu estou me lembrando aqui, Alder, as pessoas falando de tua história, de tua trajetória, da pessoa humana, leve e firme que és. E eu estava me lembrando do encontro lá em João Pessoa, em 2004, quando você se prontificou a conversar comigo ali nos quiosques, às sombras daquelas árvores, pacientemente ouvia-me com as minhas inquietudes atrapalhadas e você, com esse lado tão gentil, foi paciente na escuta e firme na pronúncia. Eu nunca tive a oportunidade de lhe dizer, mas aquilo marcou a mudança do meu modo de estar na minha formação doutoral. E aí eu aproveito a oportunidade para te dizer o meu profundo agradecimento a essa gentileza sua, que é uma característica que a gente vem vivendo e convivendo com tuas palavras. Eu acho que a força bonita dessa formação política que está na pronúncia é porque é atitude. Eu acho que a conectividade, a relação entre as conectividades, as possibilidades, as alternativas, as mudanças, brilhando no caminho da busca de uma sociedade mais humana, que saiba valorizar o povo, saiba respeitar o coletivo do povo, né? Aquilo que Paulo Freire dizia em 59, né? Era um dos grandes problemas da sociedade brasileira, que o povo nunca teve ascensão à tomada de decisão na vida pública. Nós temos visto isso, quer dizer, as lutas, os movimentos onde nós temos encontrado os elementos de sustentação da nossa argumentação, eu, pelo menos, estou convencido, a força maior tem sido no que você diz muito bem, algo que eu mais me convenço ainda, nos movimentos sociais populares. Essa maneira de nós estarmos defendendo com muita força uma politicidade autêntica, né? O respeito aos não saberes dos demais.
né, aos nossos não saberes, mais do que os saberes que já estamos afirmando, mas principalmente aquilo que a gente não sabe ainda pronunciar e que só vai aprender se for com o outro. Não é possível fazer sozinho. É um movimento coletivo de aprendizagem. Então, eu estou certo de que essas ações que nós vamos ter, essa leitura de mundo, a boniteza da poesia, do canto, da musicalidade que transborda na maneira mais profunda de dizer o que sente, o que pensa, é um ato político extraordinário. A cultura se faz política. Então, eu vou vendo que é aí onde nós vamos nos enriquecendo. Acho que o Centro Paulo Freire, assim como todos e todas que estão fazendo seus movimentos, e eu quero aqui publicamente parabenizar o meu amigo Zé Luiz, que lá de Campina Grande, do seu campo possível, conseguiu criar um curso que, na verdade, possibilitando um ciclo de leituras e discussões. Agora estamos discutindo cartas a Cristina, mas o sujeito que consegue, estando na academia, mostrar o lado sensível da academia, se abrindo à escuta da juventude, das pessoas como semelhantes. O Zé Luiz, junto com Rosiana, Ângela, estão fazendo um movimento formidável com que as pessoas elas se empoderam de um conhecimento e falam com a sua propriedade do seu tempo histórico. Isto é um ato político. Então, eu parabenizo esses movimentos que nós estamos vendo em prol do dia 19, né, comemorando até chegarmos no próximo ano, em 19 de setembro, comemorando cada vez, uma vez por mês, várias manifestações em defesa de uma permanente presença de um pensamento que a gente fala Paulo Freire, mas fala como algo que é muito mais do que ele mesmo, né? Já ultrapassou a pessoa Paulo Freire. É a história, é uma luta, é uma assunção de pessoas que pensam e que se aproximam em torno da ideia. Então, me parece que estamos indo no caminho da transformação, mas que eu só acredito nela quando a gente faz no coletivo, respeitando, dentro da conectividade planetária, né, dessa lógica de um planeta, de todos os continentes, de todos os povos e todas as terras. E aí a gente tem noção do que significa as várias contradições, as barbáries humanas contra a própria vida. Mas também temos muita coisa bonita. E temos muita gente boa e nós estamos fazendo esse movimento em toda essa tragédia social, política que o mundo está passando. Nós temos tido expressões extraordinárias de humanidade. E é com esse conceito dessa gentileza, dessa boniteza, dessas humanidades, que eu me convenço cada vez mais, independente de todos os elementos que apontam a perversidade do ser humano, eu estou convencido de que vale a pena continuar acreditando no ser humano. Que maravilha. Veja, nós temos, o tempo voa,
Ai, meu Deus, como seria maravilhoso se tivéssemos muito tempo. Nós temos aqui ainda 3 pessoas inscritas e uma pergunta no chat. Vou fazer já a pergunta do chat e vou chamando as pessoas, já vão se preparando para, na hora da fala, abrir o microfone aí. E vou solicitar que sejam realmente 2 minutos, porque nós precisamos, daqui a pouco, infelizmente, terminar, né? Como podemos refletir os princípios da conectividade e da alternância na gestão de Paulo Freire na Secretaria da Educação em São Paulo? Rosalina pergunta isso daí a Alder, faz essa pergunta para a Alder. Nós temos Fernanda Soares, Aline Menezes e Tagéria inscrita para a fala, né? Então, Fernanda, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Eu sou residente em Petrolina e gostaria de parabenizar, né, o professor Agostinho, o professor Alder, dizer que num momento em que eu estava na nebulosa no doutorado, né, foi o professor Agostinho Rosas quem me ajudou muito a clarificar as ideias. E na época, foi a primeira vez que eu ouvi falar no Ser Mais, foi num pronunciamento dele, num congresso de bioética que foi sediado no IMIP, em Recife. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre, se ele pudesse expor, sobre o Ser Mais e sobre o Inédito Viável, que também foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi através das palavras dele. Gostaria também de parabenizar o professor Alder. Não sei se está entre os professores que o professor Agostinho já tinha me dito, que são pessoas muito densas, que ele conhece e estima, de João Pessoa. Não sei se o professor Alder está nesse conjunto aí, mas eu lembro bem desse termo, pessoas densas, né, que ele usou. E gostaria de saber do professor Alder se, dentre os referenciais teóricos que ele utiliza, existe Gadamer, por conta dos termos, né? Círculo, horizonte, historicidade, e processo formativo, levando em consideração a biografia. Então, essas ideias que o senhor foi trazendo, eu gostaria de saber se tem referencial teórico em Gadamer, né, na fusão de horizontes, que tem sido o meu referencial da tese atualmente. E, professora, que maravilha. Olha, eu preciso, assim, dizer a Agostinho que, por gentileza, ele vai precisar realmente se ausentar. E nós continuamos, porque é solidariedade, é fraternidade, é carinho. Agostinho, só para dizer a você que foi muito bom estar aqui com você, mas, neste momento, você precisa realmente se ausentar, certo? Então, todos nós agradecemos demais a você. Muito, muito mesmo. Vá-se embora que nós entendemos perfeitamente. Dando continuidade, convidamos a Aline. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar com vocês, partilhando esse momento de tanto aprendizado. Eu sou professora de Educação Básica, pós-graduanda em Educação Especial aqui em Campina Grande, na Paraíba, e eu fico muito feliz em ouvir tantas palavras bonitas. E, professor, minha pergunta é uma pergunta bem, bem pessoal. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê a educação básica no Brasil, no momento onde Paulo Freire tem sido tão julgado erroneamente, e como é que a gente pode, na educação básica, melhorar a cada dia. Tagélia, por gentileza.
Bom, primeiro, assim, agradecer ao Centro Paulo Freire, né, na pessoa da professora Erivalda, e a todos e todas, né, por essa oportunidade de diálogo com Agostinho e Alder. Alder é meu guru. Então, eu, além de uma amorosidade imensa, eu tenho um respeito profissional. Fazer 2 comentários rapidinho. Primeiro, Fernanda Soares, eu acho que no próximo encontro, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais sobre o inédito viável e sobre essa categoria do ser mais. Então, com certeza, Agostinho estará presente e também poderá fazer interlocução com você. Aline, você está no chão da escola. Então, os pés no chão da escola, né? Sentindo as dores, sentindo todo esse impacto de assumir, né, aulas através das novas tecnologias, né, fazendo essa formação apressada para dar conta de toda uma exigência. Então, você faz parte da pedagogia Paulo Freire, porque você é real, você é um sujeito, você está se colocando para ser mais dentro dessa relação. Então, uma fórmula, né, para ser um bom professor, mas há um exercício para a gente pensar, refletir, incorporar as ações nessa formação. E, Alder, eu acho que você traz uma noção, um conceito que a gente precisa aprofundar mais, né? Que está colado a essa dialética das relações entre Estado e sociedade e as micro-relações, né, que tem uma dimensão diferenciada do Foucault, mas se a gente se ilumina em Foucault, a gente amplia essa discussão, como a Cida coloca, mas eu acho que o grande conceito que você vem trazendo, pelo menos eu venho acompanhando há uns 10 anos de uma forma mais forte, de sociedade alternativa, né? Como é que nós, nessas micro-relações, né, poderemos fazer a cintura da rede, com todas as contradições, mas que em cada nozinho se identifica um sujeito humano que é capaz de, no sabor do umbuzeiro, no sabor da macaíba, no sabor da mangaba, no sabor da pitanga, né, ficar com as frutas do Brasil, e não com uma salada de fruta, onde o próprio caldo mistura todos e a gente não sabe quem é quem. Então, meu agradecimento e sempre a minha admiração por você, e no caso, por Agostinho, que não está aqui. Obrigada. Obrigado também. Então, professor Alder, nós estamos chegando já ao final, já passamos de 2 horas, né, de encontro, e o senhor interage com essas 4 pessoas que brilhantemente falaram agora, para a gente poder dar o prosseguimento final. Alô? Dá para ouvir? Sim, dá. Sim. Então, começo agradecendo pelo exercício que podemos fazer hoje, dentro do tempo que nos é permitido. Muito anseio de minha parte de ouvi-las e ouvi-los muito mais, como alguém que tem uma vontade enorme e aprende, e por isso agradece muito pelo espaço que a gente vivenciou aqui. Não teria a pretensão de responder, mesmo que tempo houvesse, as perguntas muito instigantes que me foram formuladas, mas dizendo que, dentro desse tempo, é importante ver que a experiência de Paulo Freire foi certamente passageira em São Paulo. A gente sabe que ele compôs o governo Luiz Erundina de excelente qualidade e à frente esteve por 2 anos daquela experiência frutuosa. Evidentemente, numa situação muito delicada, porque o fato de ascender àquela secretaria
não quer dizer ter o comando freiriano propriamente. A gente entende que uma coisa é ascender ao governo, outra coisa é ascender ao poder. Então, é preciso dar certamente o tempero freiriano, a gente reconhece naquele projeto Mova São Paulo, que foi desenvolvido por lá. No entanto, ele tinha clara também a limitação que é atuar em meio de uma situação adversa. Quando eu digo adversa, eu digo o campo do Estado. O Estado, nem preciso estar lembrando a vocês, o Estado é um dos componentes essenciais do modo de produção capitalista também. Ao mercado, com as suas transnacionais, abro um parênteses para recomendar a leitura de um livro, talvez pouco lido ainda, de Paulo Freire, que é Trabalhadores e Multinacionais no Brasil. Eu acho que é de 83, salvo engano, editado pela Voz, salvo engano. Então, vale a pena a gente ver isso aí, a imagem que Freire tinha, a consciência que ele tinha, dos limites de lidar com esse componente essencial do capitalismo, que é o Estado. Isso favorecendo o sentido de que a gente entende que ascender ao governo não quer dizer estar de posse do Estado. Está apenas, como eu diria, tentando fazer a sua parte. É uma parte limitada. No mais, eu gostaria também de dizer da importância, aqui finalizando, compreendendo bem o espaço limitado que a gente tem, mas muito bem aproveitado, com as poesias, com os cantos, com as partilhas, que eu gostaria de serem mais numerosas da parte das participantes, dos participantes, mas estou contente. Mas gostaria de lembrar uma notícia que normalmente não, quase nunca a gente vê circular na mídia comercial, na mídia monopolista. Refiro-me a uma recentíssima produção da Fundação Perseu Abramo, intitulada e feita a várias mãos, quero dizer, dezenas, eu diria centenas de mãos, intitulada esse documento intitulado Plano de Reconstrução e de Transformação do Brasil. Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Está em PDF, por exemplo, acessível a quem interessar possa, na Fundação Perseu Abramo. Então, gostaria, como convite, para que a gente contribua mais, leia criticamente, mas também trabalhe esse documento, que é feito de maneira conscientemente incompleta, exatamente permitindo o debate mais aprofundado dessa proposta. Acho que isso nos enche de alegria e de esperança freiriana. Meus agradecimentos e a expressão de minha alegria e minha confiança. Viva Paulo Freire! Ok, professor, nós do Centro que agradecemos, porque o senhor também faz parte do nosso centro, né? Então, nós parabenizamos pela sua brilhante participação, pelo enriquecimento do dia de hoje, por tudo que podemos viver hoje, porque são momentos singulares, são momentos ímpares nas nossas vidas, né? Esses momentos que nos enriquecem bastante, né? Mas a semana que vem a gente continua se enriquecendo, não é só essa semana. Vamos fechar com chave de ouro na próxima semana o nosso diálogo com Freire, né? Que nós teremos na próxima semana o inédito viável. Foram 4 temáticas. Começamos pela contemporaneidade, a formação profissional, hoje a formação política do ser, e na próxima semana nós teremos o inédito viável, com a professora Tagélia e com o professor Anderson, lá da Cátedra de Garanhuns. Cátedra Paulo Freire Recife e Cátedra Garanhuns. Então, serão momentos fantásticos que ninguém pode perder e ninguém pode faltar. Todo mundo abra seu e-mail aí para poder pegar o link, né, que será colocado. E, com certeza, iremos ter coisas fantásticas. E também a gente está com o lançamento do edital para o e-book.
E nós decidimos, como convidados especiais, claro que não dentro do lançamento do edital, que se o edital não poderia, mas como convidados especiais, essas 4 séries de terem seus artigos lá, né? Então, convidamos o professor Aldo, se ele quiser escrever junto com o professor Agostinho, para poder sair lá no e-book. Já conversamos com Tagélia, com Fernanda Alencar, que vai estar também na próxima semana, a nossa Fernanda Alencar, também mediando junto com Tagélia e com o professor Anderson, né? Que eu havia tanta coisa que a gente acaba passando, né? E poderão participar ainda, o e-book está aberto até dia 30 de setembro, o edital, para quem quiser se inscrever, escrever seus artigos, né, sobre Paulo Freire. Então, essa série não pode ficar de fora, né? De jeito nenhum vai poder ficar de fora. Então, convidamos a todos para participarem, né, desse momento rico. Eu não posso deixar, né, de terminar esse momento de hoje sem uma fala realmente do Paulo Freire. Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. Isto significa ser impossível. De um lado, uma educação neutra, que se diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral, do outro, uma prática política esvaziada de significação educativa. Tanto no caso do processo educativo, quanto no ato político, uma das questões fundamentais seja a clareza em torno e de a favor de quem e do que, portanto, contra quem e contra o que fazemos a educação, e de que a favor de quem e do que, portanto, contra quem e contra o que devemos a atividade política. São com essas palavras de Freire que o encontro nos fala hoje, o debate foi sobre a questão da formação política, que nós terminamos agradecendo, sem deixar de agradecer também ao professor Ricardo Almeida, que sempre, todas as quartas-feiras, está aqui conosco, nos recebendo, fazendo a gravação conosco. Se não fosse ele, nós não conseguiríamos, porque, como dissemos hoje, sozinhos não somos ninguém, mas unidos na coletividade podemos muito. Então, obrigada, professor, e um beijo bem carinhoso para todos vocês. Ao vocês saírem, não esqueçam de desligar o botãozinho, porque às vezes meu amigo Ricardo precisa ficar até 11 horas da noite esperando desligar, porque senão perde a gravação. Um cheiro no coração de todo mundo. Muito beijo, muito carinho para vocês. Tenham uma boa noite e uma excelente semana, tá?